Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Consciência de culpa. A consciência de culpa, ela atinge o ser no seu íntimo e ela faz com que um estado de tormento se instale. Porque normalmente, diante de uma situação de insucesso, nos deparamos com dois momentos íntimos. Um que nos convida à lamentação pelo ocorrido e o outro que nos conduz ao sentimento de culpa, fazendo com que haja o desajuste, a perturbação, caracterizando-se assim, tormento. Quando a consciência de culpa atinge o nosso ser, se instala no nosso íntimo um estado tal que as emoções se veem desajustadas, podendo chegar ao estado de loucura, quando não trabalhado esse sentimento de culpa devidamente. Assim, essa consciência de culpa, popularmente, é denominada, como muitos de nós conhecemos, a consciência pesada. E essa expressão popular para a consciência de culpa é muito apropriada pelo fato de realmente a sensação que nos traz após observarmos um equívoco, um insucesso em uma determinada situação, a sensação primeira que temos é que realmente estamos sendo esmagados pelo sentimento de culpa, pelo lamento que logo surge em nosso íntimo, questionando-nos quanto ao que deveríamos ter ou não feito naquela ocasião. Então, essa situação, essa sensação de esmagamento pelo sentimento de culpa se dá também por observarmos, detectarmos que naquele momento, naquele insucesso, o que se deu foi justamente um descompasso do que realmente temos como ideal. E normalmente essas situações, elas se dão num estado em que a irreflexão se apresenta e normalmente agimos por impulso. Desse modo, algumas vezes, por vezes, nos permitimos algumas situações, alguns comportamentos tidos como incorretos. Normalmente, quando nos permitimos esse comportamento incorreto, considerado assim, estamos, nesta hora, primeiramente, com o desejo de satisfazer sensações. E aí, onde aparecem nessa categoria os vícios de diferentes ordens. Nos permitimos. Realizamos tudo o que queríamos naquela hora, para depois percebermos em nós o estado de autopunição. O arrependimento infértil, improdutivo. O arrependimento que não vai nos levar a grandes coisas naquela hora. Porque nos permitimos conscientemente. E depois caímos nesse estado de profunda lamentação. Seja qual for a situação de insucesso, no exame desse momento, a recomendação de Joana de Ângeles é para que busquemos, ela traz essa recomendação no livro Autodescobrimento, uma busca interior, é para que sempre, no exame de qualquer situação de insucesso, buscarmos o auto-perdão. Não para justificar a nossa atitude equivocada e nem também para acreditarmos que temos a razão e fomos o correto.
para que busquemos nos permitir, o auto-perdão, para nos permitir crescer interiormente, buscar a reparação, o reajuste. Aí o auto-perdão tem um significado importante. Nunca para justificar a nossa falta e nem para querer prevalecer com a razão. Ela enfatiza muito isso nas suas colocações. E ela sugere também, comenta, que normalmente, em relação ao passado e aos nossos erros, temos o desejo imenso de voltar no passado, com a experiência do presente, que seria muito bom, e não cometer os mesmos erros, com a expectativa que os mesmos erros não aconteçam. Mas aí onde ela complementa que, na proposta do auto-perdão, vamos entender que isso é impossível. O que se faz aqui agora está registrado para sempre. Então ficar lamentando, buscando o passado, improdutivo. Masoquismo, sofrer pelo que não vai ter solução. O ideal, então, quando ela nos propõe o auto-perdão, é que entendamos que todo acontecimento bem vivido, bem analisado, ele é um grande patrimônio de experiências valiosas para o nosso ser. E cada acontecimento, ele vem, assim, nessa análise que fizemos, nessa observação, ele vem nos ensinar. Se for um acontecimento negativo, ele vem nos ensinar a técnica correta para que, diante de uma situação igual ou parecida, já saibamos o que fazer. Então, tem valor muito grande toda experiência, seja ela negativa ou seja ela uma experiência positiva. Todo acontecimento ele vai trazer um enriquecimento de aprendizado pessoal para cada um de nós. Dessa forma, ainda Joana, no livro Despertar do Espírito, através da mediunidade de Valdo Franco, ela vem falar do comportamento da pessoa que vive presa à consciência de culpa. Quando ela coloca que normalmente o comportamento da pessoa que assim vive atormentada pela consciência de culpa é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar de diferentes formas, relacionamentos de diferentes naturezas. Como também cultiva o mau humor e tem extrema dificuldade para processar o que houve. Sempre entendendo o que se é colocado, na maioria das vezes, como algo que tem um objetivo, se isso é uma reprimenda, uma observação, uma queixa, sempre colocando isso como algo intencional para que seja censurada, humilhada, estigmatizada. E Joana segue com a lista dessas reações apresentadas por quem vive atormentado por uma consciência de culpa. E acrescenta dizendo que, normalmente, nessa dificuldade de convivência, vai se colocar contra a família, contra o grupo social, contra as pessoas que convivem, vai estar sempre armada, fechada para estes relacionamentos também. E nessa dificuldade de se relacionar, constrói para si um mundo muito pessoal, onde vive auto-punindo-se, auto-recriminando-se e buscando sempre a autocompaixão. Então, é realmente um estado de sofrimento íntimo muito grande quem vive atormentado pela consciência de culpa como uma marca muito forte no seu perispírito.
temas da vida e da morte, ele vem falar de uma série de reações que nós, seres humanos, apresentamos e a que estão associadas essas reações. E ele coloca que todos nós trazemos, ou melhor, uma grande maioria traz em si, no histórico espiritual, marcas muito profundas de atitudes reprováveis, criminosas, e essa marca fica tão cravada em nossa alma que se apresenta em nós nessa forma de perturbação de consciência e de culpa, que só será aliviada a partir do momento em que buscarmos a reparação do engano, do equívoco, para que haja esse alívio na consciência. E é então que Manuel Filomeno de Miranda, ainda no livro Tormentos da Obsessão, traz já no final do livro, no capítulo Experiência em Comum, ele relata um processo cirúrgico feito em um espírito atormentado pela consciência de culpa. Onde Evaldo, o espírito que está ali no hospital psiquiátrico, onde Manuel faz todo o trabalho de observações e faz o registro, onde constrói o livro Tormento da Obsessão, Evaldo é um paciente que está preso, que estava preso a um casulo do tamanho de uma pessoa adulta. Esse casulo era constituído de fios sucessivos, bem resistentes, na cor cinza e com a estrutura viscosa. Todo o seu corpo envolvido nesse casulo. E Evaldo, naquele dia, ele iria passar por uma cirurgia. A sala de cirurgia descrita por Manuel Filomeno é parecida com uma sala de cirurgia aqui no plano carnal, certamente muito mais sofisticada. E os componentes, anestesista, instrumentista, o cirurgião, todas as pessoas que compõem a equipe de cirurgia aqui no plano carnal, no plano espiritual também constituído. E ali estava Evaldo para aquele tratamento cirúrgico, na tentativa que ele pudesse se restabelecer e ter a oportunidade de uma nova reencarnação. Esse casulo foi aos poucos sendo cortado por um bisturi desses parecidos a laser aqui do plano carnal, e começou o corte, a incisão começou a partir da cabeça, muito cuidadosamente, até que depois de 1 hora de cirurgia conseguiu-se abrir todo o casulo. E o que Manuel descreve, a visão que se teve do espírito que estava preso ali naquele casulo, foi a mais terrível possível. A deformidade que trazia aquele espírito. Preso por mais de 3 anos, que ele já havia desencarnado, naquele casulo, que ele mesmo havia construído. À medida que o cirurgião desfazia, tentava cortar aqueles fios, eles iam se dissolvendo de uma forma que virava um líquido que causava mal-estar em quem estava ali presente pelo odor forte. E ele descreve que os enfermeiros tinham cuidado de rapidamente, em baldes especiais, coletar aquele líquido para que pudesse ser mantida a asepsia do ambiente onde estava sendo feita a cirurgia. É uma história muito interessante que Manuel conta nesse capítulo, e adiante são feitos os esclarecimentos por que Evaldo estava naquela condição, preso a um sentimento de culpa, que ele não soube processar, porque ele teve várias oportunidades de reencarnar e foi mal sucedido dentro da programação estabelecida. Repetiu-se várias vezes um programa onde ele teria certos compromissos como político e religioso. E ele, estando aqui no mundo carnal, ele não soube administrar a sua vida e acabava falindo. E nessa última encarnação,
encarnação, o choque foi muito grande para ele, porque ele acabou ficando viúvo ainda jovem, a sua esposa desencarnou por conta de um câncer, e ele, não aceitando aquele desencarne, ele se envolveu num estado de revolta, de lamentação, acreditando que aquilo havia acontecido com ele, como uma punição que Deus estava lhe dando, por ele não estar sendo um homem correto, que ele tinha consciência naquela encarnação. Dali ele se entregou ao desânimo, vindo a desenvolver um processo depressivo e alimentando esse sentimento de culpa intensamente, desencarnou dessa forma e chegou no mundo espiritual nessas condições lamentáveis. Allan Kardec perguntou aos espíritos: onde está gravada a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Duas palavras concisas: na consciência. Então, na nossa consciência, a gente registra tudo e não se apaga. A consciência, ela nos cobra de forma implacável. Podemos esconder tudo, mas a consciência, ela não tem como. Ela vem nos cobrar na hora certa, no momento certo. É o nosso juiz de todos os momentos, nos auxiliando a discernir, a distinguir o que seja correto do que seja equivocado. Então ninguém foge da consciência. Lá está tudo registrado. E a culpa, ela vai para lá. Instalada e não trabalhada, com o auto-perdão, como sugere Joana de Anjos, se torna tormento. E existem espíritos que reencarnam com o propósito, primeiro, em suas reencarnações, de vivenciar uma situação em que elas possam reconciliar-se com a sua consciência, vivendo normalmente uma situação trágica, para que possam quitar essa dívida com a própria consciência. Como aconteceu com Anne e Lucy, duas irmãs e enfermeiras. Anne cuidou com muito zelo durante a noite toda daquele paciente, aquele menino, aquela criança que havia chegado em estado muito grave no hospital naquela noite em que ela estava de plantão. Anne, uma enfermeira dedicadíssima. Ele chegou num estado tal de agravamento da doença que estava em si, que rapidamente teve que se fazer uma traqueostomia, onde a pessoa fica entubada pelo pescoço, traqueia. E nesse processo, a observação, o cuidado tinha que ser intenso com aquela criança pelo risco daquele tubo ali colocado para ajudar na respiração, pelo risco que existia daquele tubo entupir. E como ela estava até feliz em perceber o estado que o menino chegou e o estado em que no amanhecer do dia ele já se encontrava, ao passar o plantão para sua irmã Lucy, fez recomendações extremas para que ela não saísse um minuto do seu posto, pelo risco que aquela criança estava correndo, estando ainda entubada. Nessas colocações, Lucy nem gostou, achou um exagero da irmã, que o caso não era tão grave, mas mesmo assim prestou atenção em tudo que a irmã colocou ao lhe passar o plantão. Poucos minutos, Lúcia observou a criança, tomou o pulso, olhou a febre, e achando que estava tudo bem, a temperatura, e achando que estava tudo bem, ela pensou consigo: eu vou tomar um chazinho, vou sair um pouco, eu acho que não vai ter problema nenhum com a criança. E assim fez Lúcia. 5 minutos que Lúcia ficou fora do quarto da criança, ele começou a passar mal. O entupimento temido por Anne aconteceu. Lucy não estava presente para socorrer e tomar as devidas providências, que poderia salvar a vida daquela criança. Quando ela
retorna ao quarto, depois de 5 minutos, a pegar um chá na cantina próxima, ela vê o quadro que estava ali. A criança já havia desencarnado, porque foi tudo muito rápido, ela não tinha resistência para suportar aquele processo. E ela começou a gritar desesperadamente, porque ela não acreditava no que estava acontecendo. Outras pessoas, outras enfermeiras vieram para o quarto, saber o que estava acontecendo. Anne veio junto, que não havia deixado o hospital ainda, estava no alojamento das enfermeiras. E ela, desesperada, dizia para a irmã: como você deixou isso acontecer? Por que você deixou isso acontecer? E você não tinha palavras para falar. Nisso a enfermeira-chefe chega e também quer saber o porquê daquilo tudo. Quando uma das enfermeiras que antipatizava as duas irmãs estava da cantina, diz que ela viu que alguém havia passado por ali e tomado chá. A enfermeira-chefe olhou na mesma hora para a Anne. Não olhou para a Lúcia, ela não sabia ainda da transferência de plantão. Anne gelou, tremeu, olhava para a irmã, esperando a irmã assumir que ela havia deixado o posto, mas Lúcia não fez. Anne, para proteger a irmã, assumiu a culpa. E deixou com que todos acreditassem que fora ela que havia deixado de dar assistência à criança e estava na cantina tomando chá no momento que ele veio a falecer. O inquérito transcorreu muito rápido. Ela não teve diploma cassado por conta do seu comportamento ilibado, por conta de toda a sua trajetória ali no hospital. E passou o tempo. O tempo se encarregou de acalmar a todos. As duas deixaram aquela cidade, foram para uma outra cidade. E depois de muito tempo desse fato ocorrido, houve uma solicitação de enfermeiras voluntárias para atender pessoas que naquele momento estavam sendo vítimas de uma epidemia de meningite na sua forma mais grave. As duas irmãs se prontificaram. Lucy tinha um desejo, um entusiasmo para cuidar das crianças que chamava a atenção de todas as enfermeiras. E, em especial, ela se sentiu muito atraída por um menino da mesma idade do que havia desencarnado por conta da sua irresponsabilidade, da sua negligência. E assim, ela cuidava com muito zelo desse menino. Até Anne ficava surpresa por que ela se apegava tanto àquela criança. E cuidando dessa criança, desse menino, um dia, nesses cuidados, ele começou a passar muito mal. E ele que também estava ali com meningite, por isso que estava ali naquele atendimento. Começou a passar muito mal. Lucy se desesperou. Buscou todos os recursos quando percebeu que ele estava faltando ar e nada adiantava. No seu desespero, ela se lançou de boca com o menino e fez uma respiração boca a boca, no desespero de tentar fazer com que aquela criança reagisse com a febre altíssima. Por um milagre, como por um milagre, a criança reagiu. Conseguiu voltar a respirar com dificuldade, mas estava respirando. Ela administrou um antitérmico, ele conseguiu deglutir. E ele começou a reagir, a se recuperar. Todos que assistiam àquela cena, o acontecido, ficaram assim admirados. Lucy sentiu uma alegria incomparável ao ver aquela criança reagindo depois de ter passado tão mal. E fez uma prece, ali mesmo, de agradecimento a Deus, por perceber que havia conseguido salvar uma vida. Passaram-se 2 dias. Chega a notícia a mim que sua irmã estava passando muito mal, havia desmaiado e que foram tomadas as devidas providências. E os médicos constataram que ela havia contraído meningite por um contato direto. Anne, ao visitar Lucy, uma
também já muito triste pelo fato ocorrido, vê que Lúcia não estava triste, Lúcia estava alegre. E Lúcia então pega na mão da irmã firmemente, com dificuldade já para conversar, e diz: veja só que alegria. Um dia eu tirei a vida de uma criança, e hoje eu estou tendo a oportunidade de devolver. Hoje eu tive a oportunidade de devolver a vida a uma criança. Eu sei que eu vou morrer, mas eu estou feliz, porque eu estou pacificada com a minha consciência. Já escrevi uma carta, minha irmã, para a diretora do antigo hospital onde trabalhávamos, esclarecendo tudo. Todos já sabem que você não é a culpada, que a culpada fui eu por negligência da morte daquela criança. Mas hoje eu sinto paz dentro de mim, porque através do que está acontecendo nesse momento, eu posso reconciliar-me com a minha consciência. E é assim que o Espírito deseja, na profundidade da alma, essa reconciliação com a sua consciência, não importando sacrifícios, renúncias, importando apenas pacificar consigo mesmo, estar em paz com a consciência, lembrando da culpa, que atormenta todos nós em algum momento na vida, seja pela atual existência, ou seja por marcas que trazemos profundas de outro momento em que estivemos aqui reencarnados no planeta. E a culpa vai sempre acompanhar o culpado, até o momento em que possamos reajustarmos com a nossa consciência. Então, segunda sugestão de Joana de Ângeles, auto-perdão, sempre, porque o auto-perdão nos ajuda a não permanecer alimentando, dando guarida, culpa. André Luiz nos aconselha isso constantemente através de suas obras. Arrependimento é válido para se perceber o erro, o equívoco e buscar não cometê-lo mais. Mas culpa nunca. Culpa não ajuda o nosso processo evolutivo, como vimos na história narrada em Tormentos da Obsessão. A culpa só atrapalha a nossa vida, nos leva ao desânimo, à depressão, a acreditar que não valemos nada, que não somos importantes, que somos fracos, nos leva a um estado de depreciação, onde vamos nos sentir o mínimo dos seres. Então, auto-perdão, para daí autoconfiança, para daí se permitir errar, identificar-se na condição humana, sujeito a inúmeras ocorrências. Isso é humildade, poder se identificar humano, passível de erro, de vexames, de tropeços, de enganos. Isso é humildade. O espírito Hamed, ele fala que os enganos, ou melhor, na frase das palavras dele mesmo, enganos são inerentes à condição humana, faz parte da gente, é do nosso processo ainda. Arrependimento sim, culpa nunca. Então assim, pensando dessa maneira, vamos então evitar a permanência na autocrítica recriminatória, punitiva, como se não pudéssemos errar. Como erramos? Como ainda temos sentimentos inferiores? Como ainda somos capazes de coisas que nem imaginamos na ordem mais infeliz dos acontecimentos? Mas reconhecer isso e buscar modificar. E buscar, ao reconhecer o engano, o arrependimento. Aí é válido. O arrependimento produtivo, que nos faz perceber o que deve ser corrigido, como fazer certo da próxima vez, como buscar evitar. Isso é interessante para o nosso processo evolutivo. Muito obrigada pela atenção.